empresas. Obrigada pelo convite. Eu vou abordar o tema. Deixa eu abaixar minha mão. Pode deixar também levantada. Vamos abordar o tema sobre ESG como diferencial estratégico nos modelos de negócio do século XXI. Afinal de contas, mudamos de século, mudamos de era, então também temos que mudar o modelo de negócio. Me chamo Marcela, trabalhei muitos anos no mundo corporativo. Hoje eu trabalho como professora de ESG, de governança corporativa e liderança inovadora. Desenvolvi uma metodologia para desenvolvimento de uma liderança regenerativa. Essa metodologia se chama Alinhar-se, e que eu acredito que é através do alinhamento do ser humano que a gente consegue se alinhar consigo, se alinhar com o outro e se alinhar com o todo para que a gente possa regenerar. Eu começo essa palestra, senhores e senhoras, perguntando o seguinte: qual A Marcela, travou seu. internet dela deve ter dado alguma... faz para contribuir para a sociedade que a Agora. gente vive? Essa é a grande pergunta. Porque é essa a resposta que a sua empresa tem que dar. Ela tem que resolver isso e não apenas gerar lucros. Então, a gente passa aqui, a gente vai conversar um pouco sobre história e da evolução da economia. A gente sai ali entre 1400 e 1500, a gente sai do fim do feudalismo, e que era uma época que antecede o capitalismo e que existiam explorações geográficas e explorações manuais dos terrenos, né? E que com o fim desse feudalismo veio-se então o primeiro capitalismo, o capitalismo industrial, o capitalismo de Karl Marx, do socialismo, o capitalismo do Fordismo, que gerou ali entre 1780 e 1870. E, dando continuidade, a gente cresce ali para a economia, para o capitalismo financeiro, que inicia-se então o liberalismo, e com a quebra da Bolsa dos Estados Unidos em 29, a gente tem uma necessidade de ganhos e de lucros exacerbados. E com isso a gente percebe que não há como sustentar o mundo desta maneira, com estas necessidades de ganhos tão rápidos. Com isso surge então uma nova terminologia, a terminologia do capitalismo consciente de John Mackey. E esse capitalismo consciente é que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Esse capitalismo consciente, ele tem um objetivo de integrar os princípios éticos, porque ética é a palavra mais importante que a gente precisa ter dentro de um modelo de negócio e dentro da nossa vida também. Então, esse conceito, ele se baseia em 4 pilares. O primeiro pilar é, a sua empresa ele precisa ter um propósito maior. Esse propósito maior tem que ser o que a gente conversou no começo. E ele deve ter uma cultura muito consciente, uma cultura regenerativa. E como que a gente consegue, então, fazer com que essa cultura seja realizada dentro da empresa? Ela apareça através de uma boa liderança, através de uma liderança consciente, de uma liderança regenerativa, de pessoas que têm valores e princípios coerentes, valores e princípios condizentes com a cultura da sua empresa. Para quê? Para que a gente entregue o melhor para os nossos stakeholders sendo os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos colaboradores e também os nossos acionistas. Afinal de contas, a gente não entrega um resultado apenas para os acionistas, e sim para uma sociedade que a gente está inserida. Então, a gente passa aqui, hoje a gente está numa era que as pessoas chamam de era complexa, tem gente que fala que é a era do conhecimento. Eu gosto de falar que é uma era complexa e que a gente vive no mundo VUCA. Muitas pessoas falam que pode ser mundo Bunny, mundo Tune, mundo VUCA. Eu gosto do mundo VUCA, mas eu acrescentei 2 letras,
como muvuca. Afinal de contas, o mundo hoje precisa de um mindfulness, a gente precisa esvaziar a mente. O mundo é universal, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E para que a gente consiga transitar nessa era complexa, a gente precisa desenvolver alguns skills humanos, skills de relacionamento, eu chamo de real skills. E quais são essas habilidades? Primeiro, a gente precisa ter atenção plena, empatia, para que a gente consiga ver o cenário com muito mais detalhes. A gente precisa ter uma visão mais ampla e sistêmica e integrada, precisa desenvolver uma boa comunicação. Afinal de contas, no mundo universal, com tantas línguas, a língua universal é a ética. A gente precisa desenvolver, então, também uma resiliência, afinal de contas, tudo muda com tanta rapidez que não adianta a gente gerenciar riscos, e sim gerenciar a si mesmo, trabalhando nessa resiliência interna. A gente precisa ter também um entendimento do todo, afinal de contas, a gente tem uma visão sistêmica, para termos, então, flexibilidade de comunicação e negociação. A gente precisa resolver problemas complexos e lembrando que, como Einstein disse, a gente não consegue resolver os problemas com a mesma consciência que criamos. Por isso, a gente precisa desenvolver também essa expansão da nossa consciência. E como que a gente faz isso? Expandindo a nossa visão, vendo através de uma visão sistêmica integrada e com multidisciplinariedade. Mas não adianta apenas vermos, precisamos então agir. E para que a gente tenha essa agilidade, a gente precisa ter coragem para mudar. Nessa mudança de era, a gente também teve, nas nossas evoluções, a gente tem o desenvolvimento ali de técnicas de irrigação, lá na época do feudalismo, depois a gente entra no capitalismo com as locomotivas a vapor, que é a produção em massa. Ali no meados do século XX, a gente tem a invenção do computador, então a sociedade da informação, e a gente está nessa era complexa, como a gente conversou no slide anterior. E essa era complexa nada mais do que um degrau para a era da sociedade 5.0, a sociedade da superinteligência. E é para isso que a gente precisa o quê? A gente precisa nos desenvolvermos e desenvolvermos um ambiente que a gente está inserido para que a gente consiga chegar nessa era da sociedade 5.0, que são as sociedades de smart cities, que são as sociedades que integram o todo e que veem o ambiente como uno. Para que a gente consiga, então, chegar nessa sociedade 5.0, a gente tem que o quê? A gente tem que ter empresas diferentes, modelos de negócios diferentes. Então, a gente precisa de um modelo de negócio que pare de pensar no lucro e comece a pensar no propósito, que saia da homogeneidade e comece a trabalhar a diversidade e a inclusão. Afinal de contas, é através da diversidade que a gente cria a inovação. Com a homogeneidade, tudo é igual, então a gente não consegue inovar. E no mundo novo, no mundo complexo, a gente precisa ter inovações, criações, experimentos. Então, para que isso aconteça, a gente tem que ter uma diversidade. E para que tenhamos diversidade, a gente precisa trabalhar a nossa comunicação não violenta, a gente precisa trabalhar a nossa escuta ativa e a gente precisa trabalhar o nosso formato de negociação, entendimento com respeito do ponto de vista do outro, entendendo que o outro também tem algo a acrescentar nos modelos de negócio. A gente sai de um modelo de negócio de privacidade de dados para uma transparência, porque, afinal de contas, é através da transparência que a gente vai gerar uma segurança para que os clientes possam ter-nos como aliados e também para que a gente possa ter novos investidores. A gente sai de um modelo de hierarquia para um modelo de rede. Um modelo de comando e controle para empoderamento do nosso colaborador, porque é através desse empoderamento que ele vai se sentir pertencido, e quando uma pessoa se sente pertencida, ela consegue estar na sua essência e dar o seu melhor. E com isso, a gente sai de um planejamento rígido de controle para experimentos, fazendo com que o clima organizacional seja muito mais leve. Dessa maneira, a gente sai de um modelo de negócio de ganha-perde para um modelo de negócio ganha-ganha-ganha.
Conseguem ouvir? The world has changed, and it's not just because of COVID. Sim. Consumers and employees have increasingly different expectations of the world and the businesses they buy from and work for. Your shareholders and lenders are under pressure from regulators and the market to prove that they're acting responsibly and investing sustainably. All will be making choices about which organisations they work with. So will yours be one of them? Each stakeholder looks at your business through their own lens, and this is your opportunity to choose what's behind it. What is your impact on our planet? What do you contribute to the communities you operate in? And how do you conduct yourself? ESG isn't something you do, it's everything you do and how you do it. It's your license to operate and it's your opportunity to lead. Your ESG strategy must be authentic, embedded in your business strategy and owned by your board. Your ESG narrative looks right across your business and tells that story to the world. And your ESG metrics help people compare you with others, often via a rating. You'll want to consider how you conduct yourself as an organisation and look to the ethics throughout your supply chain. What part do you play in the community? Is your business inclusive? Are you well governed? And is your leadership diverse and set up to hold the business to account? Look at the impacts of climate change, the natural resources you consume and the waste you produce. Do you pay fair taxes? Treat your customers and suppliers ethically? And do your employees have safe, fair working conditions? And could they speak out if they see something wrong? Understand where you're strong and can be proud. And know where you're vulnerable and then have a plan to make it better. People will expect you to set clear targets and have the data to measure your progress and report it to the world. They'll want the assurance that what's behind the curtain supports your performance and won't let you down. Your metrics will encourage investment and your narrative will talk to your stakeholders. When you're done, you'll have a resilient business set to thrive in the new reality. And you'll be playing your part to make the world a more sustainable, fairer and better place for everyone. ESG, o que eu normalmente falo que é GSE, afinal de contas, acredito que tudo começa de dentro para fora, nada mais é do que um estilo de vida. Estilo de vida muito embasado em decisões éticas, com seus valores e princípios. Lembrando que valores e princípios são não negociáveis. Então, o que a gente tem que trabalhar dentro das nossas organizações é a ética. E como levamos o nosso processo decisório. Mais uma vez, as relações elas têm que ser ganha, ganha, ganha. Ganha eu, ganha a pessoa com quem eu estou me relacionando, a sociedade e o meio ambiente. Então, como eu acredito que as coisas são tríades, primeiro é você olhar eu comigo, depois eu com o outro e eu com a natureza. Dessa maneira, você vai ter uma expansão e uma visão sistêmica e trazer essa ética para si. Accountability, que é um dos pilares primordiais da governança corporativa. Se você colocar como a tradução para o português, essa palavra significa prestação de contas, mas para mim ela é algo muito maior. Accountability é uma virtude moral. É uma virtude moral a qual se correlaciona com eu tenho o olhar e as ações de dono dentro dessa organização. E quando você olha desta maneira, você olha como parte do todo. E que você tem sim uma ética. E essa ética não deixa você ter qualquer escolha diferente do que seria o melhor para você. Então, accountability, ele é um pilar principal da governança corporativa, onde está a ética, dentro de um sistema maior que é a governança corporativa e dentro de um sistema ainda maior que é ESG. Dessa maneira, a gente começa a expandir um pouco mais a nossa visão e entender que tudo é sistêmico e que está inserido dentro de um outro sistema maior. E que esse sistema maior também tem interconexões com outros sistemas. Então, para que você consiga chegar a esse ponto de visão mais ampliada e integrada, você precisa primeiro desenvolver o pessoal, a organização dentro que você trabalha. Com isso, você vai ter empresas regenerativas que cultivam esse capital nutritivo, que se nutre, se auto-nutre, e entendendo que você também faz parte de uma ecologia maior
de uma cadeia e de um movimento de economia circular de empresas regenerativas e que você faz parte de um todo maior. E como você consegue se interconectar e se relacionar com outras empresas de maneira inteligente para que, dentro dessa economia circular, a gente não consiga mais gerar lixo para o nosso meio ambiente, fazendo com que o seu produto final, o seu descarte, o seu refúgio dentro da sua organização seja a matéria-prima de uma outra organização. Dessa maneira, a gente trabalha de forma inteligente. E para que a gente consiga isso, como eu falei, a gente tem um grande desafio que é ampliar a visão dos nossos colaboradores, ter essa visão mais sistêmica da biodiversidade. E a gente vai fazer isso através da conscientização ambiental e social, que é o que o ESG traz como principal desafio. E essa interconexão sistêmica é que entender que quanto mais conscientizarmos essas pessoas dentro das organizações, mais trabalharemos a favor do meio ambiente, da sociedade e, consequentemente, de nós mesmos. Afinal de contas, a gente vai estar regenerando a nós, regenerando a sociedade e regenerando o meio ambiente que a gente está inserido. Lembrando também que quem tem mais privilégio, como eu e como vocês, que já temos essa consciência ambiental, essa consciência colaborativa, a gente também tem mais responsabilidade. Afinal de contas, somos todos um. O accountability diz isso. E se somos todos um, eu tenho um pouco de você e você tem um pouco de mim. E nós todos temos um pouco de cada pessoa que não tem esse privilégio. Então a gente tem esse dever de ajudar o todo. Para quê? Para que a gente consiga então ser um planeta muito mais adequado e muito mais habitável. Para que isso aconteça, a gente tem que aprender, então, a viver na diversidade. Mais uma vez, não é fácil, é desafiador, mas a gente precisa trabalhar a humildade e entender que o outro tem uma voz e que a gente tem que ter respeito para ouvir essa voz e entender quais são as limitações desse outro ser. Para que fazer o ESG? Muitas pessoas perguntam e se questionam se isso é uma sigla que está na moda e isso vai passar, e eu digo não. É uma sigla que ela veio para ficar. E por que a gente faz? Primeiro, porque a gente tem uma pressão grande dos órgãos reguladores, não só do mercado nacional, mas também do mercado internacional. Ela melhora seu desempenho operacional e financeiro da organização. Ela dá uma maior transparência e confiabilidade para o seu negócio, uma maior atratividade para fundos de investimento do exterior, o qual te gera recursos mais baratos do que recursos e capital nacional. Ela gera também um bom capital intelectual, porque os colaboradores começam, então, a ter uma maior performance. Ela te dá uma fidelização e atração de novos clientes, aumento da sua reputação de marca, ou seja, aumento do seu valuation e diminuição do risco. Não tem por que não investir, fazer esse investimento de médio e longo prazo em ESG. Afinal de contas, ESG não é algo que você vai ver um resultado a curto prazo em um ano. É um resultado de formiguinha, mas eu garanto que ao longo de uma curva mais alongada do seu negócio, de 10 a 15, 20 anos, você terá e você colherá resultados significativos. E como vimos no vídeo, como que a gente consegue fazer isso? Seu posicionamento ele tem que ser autêntico, você tem que saber exatamente qual é o propósito da sua empresa. O ESG ele tem que estar inserido dentro da estratégia do seu negócio, ele tem que ter uma responsabilidade do board, ou seja, a alta gestão ela tem que ter isso como algo interiorizado nela, tem que ter um plano de ação, tem que ter métricas de ESG, relatórios de sustentabilidade coerentes e consistentes, que se chamam os GRIs, e você tem que ter KPIs atrelados à performance e à remuneração variável dos executivos da sua empresa. Afinal de contas, quando a gente faz quando a gente atrela o KPI sustentável com a remuneração variável do seu colaborador, do seu executivo da organização, ele acaba começando a olhar com muito mais cautela para esses índices. Eu deixo aqui, então, uma pergunta para que a gente consiga sair daqui com um pouco de reflexão, que é a seguinte: o seu trabalho
é a manifestação da sua alma, em forma de servir aos outros e criar um mundo melhor. Qual é o papel e a sua responsabilidade neste mundo que a gente vive? Muito obrigada.